Pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Esse Deus é soberano e maravilhoso. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nossas vidas, por ter nos tirado do mundo, por ter dado a nós condições de vencermos os obstáculos. Aleluia. Agradecemos ao Senhor por tudo, Senhor, que tem feito em nossas vidas. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo... Glória a Deus, maravilha, meus queridos. Glória ao nome do Senhor. Nós estamos aqui hoje, uma reunião onde temos aqui a caravana de Brasópolis. Fica em pé, a caravana de Brasópolis. Amém, aleluia. A caravana de Maria da Fé. A caravana de São José do Alegre e Pedralva. Caravana do Jardim das Colinas. Amém. A caravana, da onde agora? Oh, meu Deus. É igual o pastor pregou, falou, tá aí, irmãos, uma Kombi de formiga, um casal de pato e um grupo que veio de Cascavel. Eu falei, nossa, pai, coisa tá feia. Maravilha, vamos para a palavra, que Deus abençoe nossos queridos líderes aí, de Maria da Fé, Brasópolis, Pedralva, São José do Alegre, Jardim das Colinas. Deus abençoe poderosamente os demais irmãos, amém? Aleluia! Glória a Deus, pastor Sérgio, nossos irmãos queridos, Herbert, o Wilson que está doente lá, nós já oramos por ele. Deus abençoe ricamente os demais irmãos. Vamos para a palavra, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11, 23. Está na mão? Glória a Deus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se, contudo, algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas eu vos instruirei quando estiver convosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente em nossos corações. Saiamos daqui edificados, exortados e consolados, em nome de Jesus. Pode se sentar, meus queridos. O verso 28 está dizendo assim, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, quero falar com os irmãos aqui, sobre essa responsabilidade, seriedade aqui,
de examinar a si mesmo. Por quê? Porque nós somos membros de um corpo e poderemos estar pecando contra o corpo. Aí é muito sério. De repente eu falo, eu pequei eu mesmo, ninguém, não, pecando, quando eu peco, eu comprometo o corpo. Então tem que ter um discernimento que eu não sou sozinho mais. Né? Ninguém vai para um casamento sozinho. Você chegou aqui só o marido, você veio fazer o quê? Eu vim casar. Mas cadê a noiva? Não, eu não preciso de ninguém, não, eu vim casar, eu quero casar. Não, mas é certo, mas cadê os padrinhos? Cadê os... Não, pastor, que isso? Eu sou eu me garanto. Não existe isso. A mulher chegou, não, o que a senhora quer? Não quero casar, mas cadê o marido? Não, eu me garanto, eu não preciso de ninguém, não. Então, assim como um casamento não é único, não é uma pessoa, precisa de dois, no mínimo, né, 2 mais 1 para fazer o casamento. Assim também é o cristão. O cristão não é cristão sozinho mais. Ele tem uma turma com ele. Então, irmão, quando caiu no meu coração, isso foi anos depois ainda, porque demorou para a gente entender isso na igreja, que a gente não é sozinho e a gente faz parte de um corpo. Isso é muito sério, porque quando eu não peco sozinho, eu peco contra o corpo. Então, quando eu vou para um pecado, alguma coisa, eu falo, não é questão, ninguém está vendo. Não é questão disso. A questão é que, espiritualmente falando, eu machuco o corpo. E Jesus está vendo. É muito sério, gente. Eu estou falando aqui que eu acho que tem gente aqui, que tem temor a Deus aqui. Amém? Aleluia? Vai nessa perspectiva que você vai pensar muito. Antes de pecar. Mas eu quero ainda ressaltar com os irmãos aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 2, ele fala assim, Paulo fala, eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembrais de mim e retendes o quê? Os preceitos, como os entreguei. Olha que coisa linda. E Paulo está falando assim no verso 2, eu vos louvo, ele está falando para a igreja de Corinto, que estava reunida, né? Ele mandou a carta e falou assim, eu elogio vocês. Por quê? Porque vocês têm retido os mandamentos e as ordens que eu dei conforme eu entreguei aí. Amém? Aleluia? Você consegue entender isso? Amém? Aí você vê lá no verso 17, olha no verso 17 agora. Do verso 17, Paulo escreve, nisto que vou dizer, eu não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Olha agora que coisa. No mesmo capítulo, agora no verso 17, ele fala, nisto agora, daqui para frente que eu vou dizer para vocês, eu não vou elogiar vocês. Eu não vou elogiar vocês, porque vocês se reúnem não para melhor, mas para pior. Você viu 2 coisas no capítulo 11? Conseguiu enxergar 2 coisas no capítulo 11, pelo menos? No verso 2, ele vai falar um assunto, e ele diz assim, no verso 2, eu vos louvo, irmãos. Porque vocês são legal, está dando certo, vocês estão fazendo tudo de acordo com o que eu estou mandando. Mas aí no verso 3 até o verso 16, ele vai falar da autoridade na igreja, ele vai falar do uso do véu, ele vai falar que naquela época, né, ele está se referindo aqui a uma questão cultural, em que na cidade de Corinto era muito, muito terrível a prostituição e tal. Então as mulheres de cabeça rapada, as sacerdotisas, na prostituição. Mas muita gente estava se convertendo ao Senhor. E Paulo então pede para essas mulheres que se converteram e têm a cabeça rapada, que são prostitutas, para elas usar o véu. Usar o véu por quê? Porque o véu é um sinal de que você não é uma prostituta, que você é uma mulher honrada. Naquela época. E se você tem o cabelo comprido, então não corta não, porque na época lá não corta não, porque quem cortava o cabelo, deixava rapado, eram as sacerdotisas no templo. Então ele fala, não corta o cabelo não, você usa o véu, se você está com a cabeça rapada, usa o véu. Se você se converteu, né, usa o véu. Por quê? Porque as mulheres se convertiam, algumas delas se convertiam, sacerdotisas, cabeça rapada, e as pessoas ainda continuavam desonrando elas. Então Paulo escreveu para as mulheres que estão vindo para a igreja,
que se converteram, que são prostitutas, que eram sacerdotisas, fala para elas usar o véu para evitar uma série de problemas. Por isso que ele fala aqui para usar o véu. Amém? Aleluia? Porque aí se alguém visse uma mulher com véu, fala, essa mulher tem um pai, essa mulher tem um marido, essa mulher tem um irmão, essa mulher tem alguém por cima dela, essa mulher é uma mulher de honra, uma mulher de respeito. Por causa do véu, que era da cultura lá. Hoje em dia, né? Hoje em dia a gente, vamos falar assim, na nossa cultura, às vezes está de cabeça rapada, ou de cabelo comprido, ou de véu, ou sem véu, não significa muita coisa. Não é verdade? A gente sabe que a aparência também ela é boa, é uma boa aparência, faz bem, a mulher se vestir bem, modestamente, o homem se vestir bem, né? Não vai entrar na igreja pelado, andar de qualquer jeito. É uma mulher de Deus ainda, um homem de Deus, não vai sair por aí de qualquer jeito. Mas isso não define o homem, nem define a mulher. O que define o homem e a mulher é o que está dentro dele, dentro dela. E ninguém, homem de Deus, mulher de Deus, vai ficar de forma escandalosa por aí. Tem gente que nem é de Deus, nem é da igreja e está muito bem, pelo menos a aparência, né? Pelo menos bem aparentado. Mas quanto mais ser do Senhor ainda, aí que tem que, né? Então Paulo vai falar aqui, até o verso 16, sobre esse assunto de autoridade do véu. E ele fala, gente, legal, vocês entenderam, maravilha. Então eu louvo vocês por causa disso. Que vocês estão obedecendo, as mulheres estão usando véu, as que raparam a cabeça estão usando véu, está tudo certo. Mas quando chega no verso 17, ele vai falar, nisso agora que eu vou dizer agora, daqui para frente, eu não vou elogiar vocês. Porque vocês estão se reunindo, não é para melhor, mas para pior. Aí ele vai falar da reunião da Santa Ceia. Olha que coisa agora ele mudou. Ele fala a Santa Ceia, a reunião de Santa Ceia. O que estava acontecendo lá? Ele estava falando, ele fala assim no verso 18, antes de tudo ouço, antes de ele entrar direto no assunto da ceia, ele fala, antes de tudo, eu ouço que vocês se reúnem, quando vocês se reúnem na igreja, existem divisões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis, aí ele fala, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando vocês comem, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se infarta. Né? A palavra grega aqui é se panturria, se infarta. Tem Bíblia que fala se embriaga. Não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Eu vos louvarei, eu elogiarei vocês? Ele fala, não, claro que não. Claro que não, não vou elogiar vocês, porque essa reunião que vocês estão fazendo, se referindo aos irmãos da igreja de Corinto, essa reunião que vocês estão fazendo de ceia aí, os irmãos estão comendo a ceia, bebendo, está tudo errado. E os mais simples, os mais humildes, os mais pobres, não estão tendo a participação na ceia, porque lá eles comiam mesmo, era mais amplo o negócio. Então havia divisão, um grupinho ficava assim, não, o que você trouxe? Eu trouxe, vamos comer nós aqui. Outro grupinho lá, então, e ele fala que, ele vai falar que na igreja não pode ter acepção de pessoas, não pode ter divisão na igreja. Tem que estar todo mundo unido, é isso que ele fala. E a ceia, nós vamos estar tratando sobre o corpo de Cristo. Olha que coisa forte. Na ceia, nós vamos estar fazendo dos elementos da ceia que simbolizam o corpo de Cristo. Então, não é brincadeira. Aí, ele vai falar assim, no verso 23, pois eu recebi do Senhor. Olha que coisa aqui, fala comigo, eu recebi do Senhor. Olha, Paulo não recebeu o evangelho de homem nenhum. Ele recebeu diretamente de Jesus. Tanto é que se você estudar e ver ali no livro de Mateus, Lucas, os que estavam, né, Lucas não estava, Lucas escreveu, Mateus, Marcos, né, o Marcos depois também, mas os discípulos que estavam na reunião, quando Jesus instituiu a ceia, a última Páscoa dele, né, e ele começou a ceia, Paulo nem convertido era. Paulo nem convertido era. E se você lê as cartas de Pedro, se você lê, né, Mateus, e os que os outros se falam, eles não falam muito da ceia. Você presta atenção para você ver, quem que fala da ceia
Qual o texto mais lido na ceia, no mundo inteiro, na igreja? É 1 Coríntios 11, 23. Tem outros textos, mas o mais lido é esse, o do apóstolo Paulo. Mas Paulo só se converteu lá na frente, no capítulo 9 de Atos. Quando Paulo se converteu, Pedro já era um exímio pregador, foi o primeiro que pregou, ganhou 3.000 almas para Jesus, depois pregou, o número chegou a 5.000. Pedro estava pregando há tempo já. No capítulo 3, no capítulo 4, capítulo 5, Pedro já estava pregando faz tempo. João já estava pregando faz tempo. Mas Deus levantou um lá na frente, amém, aleluia, glória a Deus. Porque Deus levanta, amém, aleluia. Deus levanta homens, Deus levanta as mulheres para fazer a obra é do Senhor, não é nossa. O ministério é do Senhor, não é nosso. É o Senhor que abate, é o Senhor que levanta, glória a Deus. Então nós vemos aqui que Paulo se converte no capítulo 9. No capítulo 15, para você ter uma ideia, no capítulo 15 de Atos, ele nem sabe ainda, olha que coisa, no capítulo 15 de Atos, ele nem sabe direito, Paulo nem sabe direito se deve guardar a lei de Moisés e a circuncisão. Ele leva ele com Barnabé o assunto para Jerusalém para ser resolvido. Ele leva diante dos apóstolos. Então mas depois Paulo vai crescendo, e Paulo fala, aí Paulo escreve a carta aos Coríntios, aí ele fala assim, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aí vai falar, agora eu tenho coisa para falar para vocês, eu tenho bagagem para falar, agora eu recebi do Senhor. Então, Paulo é o maior escritor no Novo Testamento, porque ele recebe do Senhor. Em Gálatas 1, ele fala também, o evangelho que eu prego não recebi de homem nenhum. Ele fala da circuncisão lá, fala com propriedade. Você vai ver em Gálatas, no capítulo 1, se você olhar aí um pouquinho, você vai ler comigo. Gálatas 1. Porque havia pessoas pregando na igreja da Galácia e estavam confundindo a cabeça dos crentes. E Paulo, em Gálatas capítulo 1, ele fala no versículo 6, ele fala assim, admira-me que tão depressa estejais passando daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo chacoalhou a igreja da Galácia. Eu estou admirado de ver vocês, Paulo disse no verso 6, admiro que vocês estão tão depressa passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Não, o evangelho é simples, irmão, amém, aleluia? O evangelho não precisa ficar enrolando, inventando coisa não, o evangelho é simples. Verso 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema, seja amaldiçoado. Como já o dissemos, agora de novo também o digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Persuado eu agora a homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens. Não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Amém, querido? O evangelho, ele veio do Senhor, não é homens mundanos, ou A, B, C, não, que inventou. É o Senhor, ele é o primeiro que anuncia, depois de João Batista, né, em Mateus 4,17, Jesus começou a pregar, e a pregação começou, arrependei-vos e crede no evangelho. A pregação de Jesus, a primeira. Semelhante a de João. João disse, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, meu querido, o que eu quero falar para vocês é que ele vai estabelecer a ceia. Ele vai falar que os irmãos estavam se reunindo na ceia, não para melhor, mas para pior. Por que estava se reunindo para pior? Porque os irmãos estavam fazendo divisão, e os irmãos estavam desprezando alguns irmãos na igreja. Estavam desprezando irmãos da igreja. Não pode. Nós pertencemos a um corpo, amém, aleluia? Aí ele fala assim, o pão que você vai comer é o corpo, faz parte do corpo. O pedaço de pão que você vai comer, o teu irmão vai comer também lá. E tudo é o mesmo pão, é o mesmo corpo. O cálice que você vai beber representa o sangue é de Cristo, é o mesmo sangue. Então ele fala agora, irmão, quando você, no verso 26, todas as vezes que você comer esse pão
e você beber desse cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, ele está finalizando a questão da ceia. E para terminar, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então ele fala, ei, peraí, você tem que discernir o corpo. Você tem que ter o discernimento do corpo. Ah, o irmãozinho da Assembleia, ah, o irmãozinho da Deus é Amor, ah, o irmão da Presbiteriana, da Quadrangular. Não, meu irmão, ei, abençoar a vida do irmão lá. Ah, o irmão lá, você viu o que aconteceu com o irmão lá? Bem feito não, irmão. É o corpo. A Bíblia fala aqui em 1 Coríntios 12, vira um pouquinho para frente aí, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, verso 26. 1 Coríntios 12, verso 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros... Leia comigo aí, vamos lá, verso 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Olha. Agora, olha agora. E se um membro é honrado, o que acontece? Todos os membros se alegram com ele. Está vendo aqui a questão do corpo? Então, o irmãozinho da Assembleia, o irmãozinho não sei de onde, irmão, na verdade o Senhor disse para a gente amar até os inimigos, né? O Senhor disse, amai-os, orai pelos que vos perseguem, abençoai. Então, imagina meu cara está perseguindo você, está prejudicando você, é para a gente orar por ele, abençoar ele. Imagina agora o irmão que é da outra igreja, que confessa Jesus como Senhor e Salvador, mas ele tem umas diferencinhas, umas coisinhas diferentes da nossa denominação. E aí, não gosto dele porque o irmão lá usa o véu, porque a irmã lá falou que tem que ter saia, o irmão lá não sei o quê. Não, irmão, pelo amor de Deus, Jesus mandou amar até o inimigo, orar pelos que perseguem. Imagina o irmão que é da igreja lá, que tem uma diferençazinha com alguma coisinha só, mas ele entregou a vida para Jesus. Amém, aleluia? Paulo fala em Gálatas, no capítulo 6, olha aí, Gálatas, capítulo 6, o apóstolo Paulo escreve. Gálatas 6, no verso 9, 10, olha aí, Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem só para alguns. Façamos o bem para quem? Gálatas, eu falei 6, 5, né? Ah, tá, virou a página minha aqui. Então, verso 10. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a quem? Fala comigo, façamos o bem a? Mas ao final agora. Mas, principalmente, aos domésticos da fé. Olha que coisa. É para fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, meu querido, Paulo, a 1 Coríntios 11, ele fala que quando a gente come a ceia indignamente, né? 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11 aí, no verso 28, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então é preciso ter um discernimento. Aqui eu estou falando para você na questão da ceia, né, que os irmãozinhos comeram a ceia, eles desprezaram os outros irmãos. Mas assim tem gente que fala, não pastor, a gente estando em pecado, a gente não pode tomar ceia. Não, é verdade. Não é que você não pode tomar ceia, você tem que se arrepender de verdade, meu irmão. Nós falamos nas quarta-feira aqui, o que é o verdadeiro arrependimento? Porque tem gente que está falando que está arrependendo coisa nenhuma não. Vem na igreja, escuta, fica assim um pouquinho e tal, volta e continua praticando a mesma coisa. Isso não é um arrependimento verdadeiro, nós explicamos na quarta-feira. Esse arrependimento vem da palavra grega metameloim, que não é um arrependimento verdadeiro, é o arrependimento que Judas teve. Mas o arrependimento verdadeiro, a palavra grega é metanoia. Arrependimento verdadeiro é quando muda o pensamento, muda de direção, muda de vida, deixa o pecado e busca a santificação. Aí é arrependimento verdadeiro. Então, aqui, a gente também, nós
Nós vamos ficar assim agora, assim, tipo assim, né? Eu não estou querendo que você vá para esse lado. Antigamente tinha uns negócios assim. Ficava o mês inteiro, ai meu pai, pequei. Fulano também pensava assim, né? Pecou. Aí chegava a Santa Ceia, parece que todos os pecados do mês agora a gente resolve na ceia. Agora zerou, amanhã começa tudo de novo. Não é isso, pelo amor de Deus. Não, já acertei tudo ontem, fechei a conta ontem, estou zero agora. Aí começa, saiu da ceia, aí chega amanhã, primeiro, não, mas errei, oh meu Deus, a ceia está longe, meu pai, tem misericórdia. Aí não, examina o homem si mesmo, aí fica pensando só no pecado. Tudo bem, você pode fazer isso, examinar a sua vida, para melhorar, para santificar, não tem nada de errado nisso não. Mas, o que Paulo está falando aqui é a respeito do corpo. Porque, na verdade, quando eu peco, olha aqui, ó, eu peco lá, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, mas eu estou ferindo o corpo. E isso vai me trazer consequências depois. Aí eu quero que você pense, quando você estiver fazendo seu pecadinho escondido lá, seu pecado escondido, ninguém sabe, pastor não sabe, ninguém tem prova, ninguém viu, ninguém tá, Você vai pensar. Não estou dizendo que a gente é perfeito, ninguém é perfeito não, mas você sabe, eu sei. Você sabe. Então, quando você estiver pecando lá, estou ferindo o corpo, está ferindo sim, de uma certa forma, está ferindo os irmãos da Assembleia, da Presbiteriana, está ferindo nós aqui, não sei como que esse negócio ruim que você está fazendo lá, de uma certa forma vai prejudicar eu, mas prejudica. Então eu falo para você, e falo para mim também, que eu devo me arrepender de verdade e buscar a santificação, para eu não me prejudicar e não prejudicar você. Mas eu quero abençoar a tua vida. Quero que vocês prosperem em tudo. Que você seja uma pessoa honrada, maravilhosa, abençoada. Por quê? Porque se também você for muito bem lá, de uma certa forma, eu serei muito bem aqui. Eu ficarei muito bem aqui. É o que nós acabamos de ler. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Mas se um membro é honrado, todos são honrados com ele. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Maravilha. Então, nessa manhã aqui também, né, os irmãos sabem, nós estamos aqui reunidos na ceia, né, porque nós vamos falar aqui do Edmar, da Tatiana, do casal, que, né, o Edmar chamou a gente, esses dias atrás, conversou comigo, ele com a Tati, falando do ministério que Deus tem na vida deles, né, que já vem há tempo já, nós temos trabalhado, né, com eles aí, então ele veio falar também a respeito do ministério que Deus tem na vida dele. Como Deus tem ministério na vida de todos nós, amém? Aleluia? Como Deus teve um ministério, tem um ministério na minha vida. Eu também estive numa outra denominação, antes dessa, né? Eu estive lá com o pastor Marcelino, nós estivemos na Assembleia de Deus, depois estivemos com o pastor Marcelino, e eu amava a obra lá e tal, eu nunca pensei de sair da obra do pastor Marcelino lá, do ministério do Espírito Santo. Eu nem queria sair para falar, trabalhava com ele lá, começou a igreja no fundo da minha casa. Quem lembra disso quando começou a igreja no fundo da minha casa? Então a igreja começou no fundo da minha casa, a igreja. Aliás, começou lá em Deus, e eu estou falando humanamente falando. E a gente cedeu a casa, eu e a Teca cedemos a casa, fomos morar em outros lugares, com as nossas crianças, a Bruna pequenininha, o Felipe e tal. Fomos morar em outras casas, durante em torno de 7 anos, morando numa casa para outra. E a igreja foi cedida para o ministério. E ali a igreja cresceu. Aí nós começamos a construir lá na frente, onde é a igreja hoje, lá, a igreja grande lá. Né? A igreja grande, de forma resumida assim. Então, eu estava ali desde o início. Desde o início na igreja. Né? Desde quando, junto com o Marcelino lá, desde quando eu estava na Assembleia, né? Grudado. Né? E tem gente que estava também com a gente. Depois se converteu durante a nossa caminhada lá, né? Grudado. Aí quando Deus falou para eu sair da igreja lá, olha bem, eu estava junto com ele, Deus falou comigo na virada do ano, de 97 para 98, quando estava virando o ano, a gente estava de joelho lá, né, nessa igreja onde ele já estava fazendo o primeiro culto lá, quando virou para 98, eu escutei uma voz, eu estava no púlpito, ali orando, né, de cimento lá, orando ali, eu ouvi uma voz que falou assim, ó, este é o último ano seu neste ministério. Aí eu já tinha virado o ano para 98, o pessoal estava levantando, cumprimentando, e eu fiquei assim, mas eu olhei assim, quem será que falou comigo? Que eu não tinha experiência. Aí cumprimentei pai do Senhor, feliz ano novo, não contei para ninguém.
Fui embora para casa, mas nem para a Teca eu contei, não contei para ninguém. E aquele negócio dentro do meu coração, aquele fogo. Este é o último ano seu nesse ministério, em 98. E eu passei o mês de janeiro, aquela coisa queimando dentro de mim, em fevereiro e tal, e foi indo. Eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça, bem capaz de eu sair dessa igreja, não. Nossa, eu amo ficar aqui. Eu não saio daqui, não. Eu não vou sair daqui nada, não, sai fora. Mas o tempo foi passando e eu enxergava outro povo, enxergava outras pessoas. E quando chegou lá para o mês de setembro, mais ou menos, né? O pastor, aí eu me abri com o pastor Marcelino. Falei com o pastor Marcelino, expliquei a situação para ele. Aí ele falou para mim assim, olha Flávio, vamos orar, vamos jejuar uma semana, vamos estar orando alguns dias para ver, né, uma situação assim muito delicada. É porque ele não queria que eu saísse também, e eu também não queria sair. Isso levou meses então. E eu fazia uma viagem, presta atenção agora, eu fazia uma viagem para Juiz de Fora toda sexta-feira de madrugada. Eu ganhava um dinheirinho, um biquinho, porque eu era tempo integral na igreja, mas eu saía sexta-feira de madrugada, ia para Juiz de Fora, levar os disquetes do jornal Região Sul, acho que é o Região Sul, o jornal é do Alair lá. Levava os disquetes lá e ficava lá aguardando em Juiz de Fora, eles imprimiam o jornal, e eu colocava no carro, o carro ficava cheio de jornal, e eu trazia para Itajubá no sábado. Então eu fazia isso uma vez por semana, ganhava um trocadinho para ajudar, porque a igreja não tinha condição de ajudar na minha manutenção. O que aconteceu? Quando eu falei isso para o Marcelino, então, que eu ia, né, que Deus tinha falado comigo, ele falou, vamos orar e tal. Ficamos ali uns 15 dias em oração, Deus confirmou aquilo e tal. Assim, no meu coração, no dele ficou... Aí eu fui para Juiz de Fora e voltei no sábado. Quando eu cheguei no sábado, o pastor Marcelino estava com uma pregadora lá, uma mulher que veio de fora, que ele trouxe de fora para pregar. Eu nem sabia, nem conhecia a igreja estava cheia no sábado à noite, e a mulher estava pregando. E de repente, na pregação, ela falou para o pastor Marcelino, eu estava no meio do povo lá, nem cumprimentei ela, nem cheguei na hora do culto. Ela perguntou para o pastor na hora assim, o senhor falou que tem um outro pastor aqui na igreja? Ele falou assim, tem sim. Ele me apontou assim no meio do povo, eu fiz assim com a mão. Aí ela falou assim, olha, ela de cima do púlpito virou e falou assim, olha, você sabe o que Deus já falou com você. Deus tem outra casa para você. Você sabe muito bem, pode ir, que Deus é contigo nesse negócio. E ainda falou assim, vai ter muitas orações ao contrário, mas vai em frente, Deus é contigo. E aquilo ali, de lá, ainda olhei no Marcelino assim, que estava no púlpito lá, olhei, tipo assim, olha aí, Deus confirmando e falando com você também, o que Deus havia falado no meu coração. Quer dizer, até para ajudar ele também, aquietar o coração dele também, porque ele não queria perder o braço direito dele, que era eu. Mas a vida é feita dessas coisas, né, gente? A gente é feita de passagens, de momentos, de idas e voltas, né? Deus é que faz a obra. Aí depois nós fizemos então ali, né, algumas pessoas também se identificaram com o meu chamado, inclusive estão comigo até hoje, e estão ajudando a gente no ministério também, que depois conversaram com o pastor. E enfim, bateu o chamado direitinho com algumas outras pessoas, e Deus abençoou a vida deles, está abençoando até hoje. O que aconteceu? Nós saímos e depois foi indo, chegamos até onde nós estamos hoje. Isso foi em 1999, né, oficialmente falando, a ata nossa aqui de registro no cartório, ela é de fevereiro, não lembro agora se é dia 6 de fevereiro ou 9 de fevereiro de 99. De 99. Então, a igreja que hoje, a denominação, né, Ministério ID, tem... Nós estamos em fevereiro? Que dia que é hoje? 14? Hoje é 13, 14? 14, então fez 22 anos. É isso mesmo? Fazendo a conta certa? 22 anos nós fizemos de Ministério ID. Nós passamos ali pela rua do Padre Nicolau, onde lá hoje é a igreja do pastor Adailton. Sabe onde é a pastor Adailton? Cristo em Vós? Quem sabe onde é a igreja lá? Então, nós estávamos ali, congregando ali. Depois nós fomos lá, perto do DR, onde é a Deus é Amor, hoje na esquininha lá. Quem lembra Deus é Amor, onde é a Deus é Amor? Por isso tem que abençoar as duas ali, o Deus é Amor também. Eu falo Deus é Amor está lá, firme, amém. Glória a Deus, a bênção. Aí de lá, isso aqui, meu irmão, aí, para você ter uma ideia, se você, né, isso aqui não tinha casa, não tinha nada aqui, não tinha nada isso aqui. Isso aqui era um matagal aqui, não tinha estrada, tinha, né, trilho aí, passava um carrinho ou outro aí, mas aqui era mato. Tinha nada.
E eu ia numa casa de recuperação nossa aqui na Inhumas. Toda quarta-feira eu ia lá na casa de recuperação. Um dia eu estou voltando da casa de recuperação, num Opala que eu tinha, num Opala, até encheu a boca para falar. O Opala? Commodore, ó o pastorzinho, Commodore velho, está caindo os pedaços, tadinho, cara. Um Opala velho, tadinho, né? Veio ali, um Opala dourado. E eu parei numa rua aqui, que eu não lembro qual das duas, que essa é a do Fabinho ou a outra. Eu parei, acho que é a do Fabinho aqui. Eu parei numa rua. Parei ali, irmão, assim, num sol. Eu parei o carro. Fiquei ali um tempo, sim, depois do almoço. Era bem depois do almoço. E eu fiquei dentro do carro quietinho. Sabe aquela hora que você dá uma parada assim? Não sei se já acontece com você. Às vezes você dá uma parada, você fica pensando na vida. Já aconteceu isso com você algumas vezes? Muitas vezes, com certeza. Eu parei dentro do carro e eu levantei o olho e vi o matagal aqui. Aqui era o matagal. E eu estava assim, ali dentro do carro, e eu falei assim, rapaz, se eu soubesse quem é o dono daquele monte lá, eu ia pedir pelo menos 2 lotes lá, ou um terreno lá, para me construir uma igreja lá. Cheio de mato. Não tinha nada aqui, não tinha ponte, não tinha nada não, irmão. Não tinha casa, não tinha nada. Tudo bem. Passaram-se, sei lá, 2 meses mais ou menos. Eu estou indo para a casa de recuperação na quarta-feira, voltando. Estou vendo aqui carro, máquina, mexendo, me revirando, e aquela coisa toda. Quando vê, virou, resumindo a conversa, virou um loteamento. Eu vim aqui, né, compramos 2 lotes, esses 2 lotes aqui. Na verdade, dos 2 lotes, nós fizemos 3, né, porque tem o terreno embaixo aqui. Nós tiramos a terra, virou um outro aqui. Então, é 2 de frente e 1 embaixo. O que aconteceu? Começamos a construir a obra aqui. E um dia, né, determinado dia aí, eu estava assim, orando, Deus falou comigo assim, você lembra aquele dia? Olha aqui, ó. Você lembra aquele dia que você parou o carro lá? E que você perguntou quem é o dono do monte, que você faria uma igreja aí? Eu falei, lembro. Aí o Espírito de Deus falou comigo, então, eu que sou o dono. Tipo assim, foi eu que fiz tudo isso, eu que estou fazendo. Eu falei assim, nossa, que maravilha, glória a Deus. Mas isso só 2, 3 anos depois que eu falei assim, nossa, é de Deus mesmo. A Bíblia fala, a terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. A terra é dele, amém, aleluia. É ele que faz a obra, né, meu irmão? A obra é dele. Bom, nós estamos aqui. E assim também, esquenta não, irmão, isso é coisa de velho, tá? Gente que nós, velho, que não sabe mexer com o celular, fica doido aí. Faz parte, viu? Faz parte. Ajuda a pastora aqui. Aquele celular tijolão ainda não é não, né? Brincadeira, pastor. Isso aí acontece mesmo, viu? Não, foi eu que desliguei aqui, apertei aqui, a emoção aqui. Hã? É, velho, é a vida. Faz parte. Então, levanta a mão aí, quem está conosco aqui no Ministério I, desde o início do Ministério I, levanta a mão. Maravilha. Abaixa a mão. Levanta a mão, quem pegou, não está do início, mas pegou no começo, já entrou dentro do bonde, já está conosco aí. Quem pegou, entrou dentro, pulou. Amém, glória a Deus. Então, muitos de vocês, né? A maioria está conosco aí. Assim também, irmãos, olha aí, ó. Conforme voltando aqui no pastor Edmar, na Tati aqui, né? Eles estão conosco há muito tempo, não é verdade? Então, quando eles falaram para mim, né? Pastor, nós vamos sair da igreja, vamos desligar da igreja e vamos fazer o nosso ministério agora avançar, o ministério que Deus tem colocado no nosso coração. Então, aquilo falou, nossa, não é possível, rapaz. Meu Deus. Coração foi, ai, meu pai. Né? Coração, ai, meu Deus. Não é brincadeira, não. A gente está acostumado, você cria o filho, né? Depois o filho cresce. Aí o filho fala, pai, estou indo. Assim eu pensei no Marcelino também. Falei, nossa, Marcelino também deve ter sentido uma pancada grande, né? Dói também, né? Então a gente tem que respeitar. Mas assim, de forma resumida, eu quero aqui, né, chamar o Edmar com a Tati aqui. Vem aqui na frente já. O Edmar, a Tati. O Odair também, né? O Odair? Tem mais gente aí? Quem que mais aí? Não, o Robert não vai não. O Robert fica... O Robert pode ir, a mulher fica. A mulher é mais abençoada. O Robert está precisando. O Robert, você vai também? Como é que tá? Nós não conversamos, mas está tudo certo? Você quer conversar para depois a gente abençoar vocês? Vocês que sabem. Fica à vontade aí.
Fica a seu critério. Conversa com a mulher aí, vê aí o que vocês resolvem. Fica tranquilo. Então nós temos aqui, né, o Edmar com a Tati, que eles já estão trabalhando no ministério Um Amor em Família já faz tempo já. E agora eles conversaram comigo e vão desligar da igreja e vão estar trabalhando na obra lá. Já vem trabalhando, mas assim, ligado conosco. Agora ele quer pegar no chifre do touro e levar para frente. Amém? Aleluia? Então nós vamos aqui, né, em primeiro lugar, agradecer o Edmar. Viu, Edmar? Agradecer você, a Tati. Na verdade, a gente está toda hora junto, então, né, não adianta eu querer inventar uma emoção aqui que não é verdadeira. Nós já abraçamos, já choramos, né, já conversamos um pouco e vamos conversar mais ainda. Estamos juntos, vamos lá almoçar, vai almoçar em casa, aquela coisa toda. O Daír, a mesma coisa, a Lu, o Robert mais ou menos com a mulher, não sei. Mas eu amo a vida deles também, eles sabem disso, né? O Daír com a Lu também, desde o do zero aqui. Até o Daír para casar, foi conversar comigo lá. Pastor, o que eu faço? Pastor, eu gosto daquela menina lá, como é que faz? Aí nós conversamos também, né? Deus abençoe. Ele tinha, eu sei que tinha, né? Eu tinha o Fiat 147, Fiat da hora. Era top, o 147. Tem gente que nem sabe o que eu estou falando aí. Quem sabe o que é o Fiat 147? Baixa a mão, baixa a mão. Quero ver aqui, atrás do Seilu. Como é que chama o do pastor Sérgio aí? O Mateus, o Felipe? Ô Pedro, você sabe o que é um Fiat 147? Não sabe? Ô pai. Deixa eu ver aqui mais um outro pequenininho aqui. A filha da Ana também não sabe. Não sabe. Cadê o Abner? O Abner está aí? O Abner é espertão. Você sabe o que é um Fiat 147? Já ouvi falar. Dinossauro. A filha do Fábio lá. Fiat 147. A do Fábio tá aí mesmo? Não, é da Kel. A da Kel. Tá moça ela, hein? Que belezinha ela. Tá grande? Eu pensei que era do Fábio. Do Fábio é alta, ela é alta. Mas a velheira aí sabe o Fiat 147. Então, pra você ter uma ideia. Mas o que eu quero falar aqui para vocês aqui é o seguinte. Eu quero agradecer ao Daír. Viu, Daír? De coração, a Lu, o Robert, a esposa, a Pamela. Por tudo que vocês têm feito, fizeram por nós. Tá bom? Continua fazendo ainda, orando lá, vamos estar juntos, né? O Edmar aqui, o Edmar, por tudo aí, né? A Tati, né? Desde pequenininha, 12 anos. Hoje eu não vou falar a idade dela, mas só vou falar que faz mais de 30. 12 anos, né? Lembro, lá no Reborjão, quando estava na minha casa lá, ela ia lá com a Camila, a Marcela, pequenininho, né? E o Edmar que converteu, acho que foi em 97, 98, não lembro quando que o Edmar converteu. Um pouco antes. 96, né? Então, você vê, converteu em 96, lá na igreja onde a gente estava congregando. Mas você vê, 96. A Tati estava lá há 12 anos, né? A Marilene, né? Depois o pastor Toninho não estava ainda, só veio entrar depois. O pastor foi depois de 2000. Então, você vê que nós temos uma história. Né? Tem toda uma história aqui, né? Tem aí, né, o pastor Sérgio, a Sônia, né, Sônia? Conhece essa história toda, a Lu, o Frederico, a Teca, né, a minha esposa lá. E outros irmãos aqui, a Cláudia com o Stepherson aqui, ó, né, conhece a história inteira. Até o Edésio levantando a mão lá, o Edésio também é velho de guerra, rapaz. Ô, Edésio. O Sr. Geraldo pode também, né, Sr. Geraldo? Firme, né, Sr. Geraldo? Desde o começo também, né, Sr. Geraldo? Amém? Glória a Deus. A Sara aí também, o Paulinho, enfim, o Amadinho, mas vocês mesmo, todo mundo. Lá o Joares com a Nilza, né, Joar? Veio lá também, junto lá. O Du pegou no meio do caminho aí, quase morrendo. Fabinho, firme, né, Fabinho? O Kel, o outro Fábio. A Jennifer, né, Jenny? O Jonathan não está aí, não, né? O Jonathan não vi ele, não. Então, gente, nós estamos aqui para dizer para vocês que a nossa reunião aqui não é uma reunião para pior, é uma reunião para melhor. A gente pode até pensar, mas o de marca não devia ter feito isso, não sei o quê, pastor Flávio, são coisas que vai passar pela cabeça de um ou outro. Mas, irmãos, a gente tem que olhar para frente e tocar o barco. Estão, né, com o negócio no coração, a gente tem que respeitar. Não adianta estar junto também e aquela coisa, sabe, aquela coisa que não vai, que não ata, não desata. Então, é o que está no coração deles. Odimar, vem aqui para vocês falar daqui, para o pessoal também assistir. Sobe aqui vocês aqui. Sobe aqui, gente. Para a turma ver vocês. Você virou lá a câmera? Você tinha virado. Aí você vira para cá também. Deixar aqui a palavra com o Edmar aqui, né? Depois a gente faz as orações. Edmar, a Tati, quem quiser falar também, fica à vontade aí.
Bom dia, irmãos. Graça e paz também. Eu vou falar pouco, tá? Porque não vou conseguir falar muito. Mas é isso, né? Deus colocou isso no nosso coração. Conversamos com o pastor muito tempo, né? Orando. Né? Uns 2 anos aí orando, conversando. E muitas coisas foram acontecendo, né? Várias confirmações. Nós temos a graça de estar aqui, né, pastor, nessa história toda, aqui no ID há 22 anos, junto com a igreja, trabalhamos aqui. Eu estava conversando com o Abner sobre a igreja, né, o papai está lá, filho, nós carregamos terra aqui, né, no meio do barro, foi tudo aqui, história que a gente tem. Estávamos lá no Ministério do Espírito Santo, né, convertemos lá, o pastor nos ajudou muito, irmãos que estão aqui. Então, assim, que nos abençoaram, né? Pastora Sônia aqui, o pastor Sérgio, a Lu que está aqui, né? O Fred e outros irmãos, né? Junto com a gente. E é isso, irmãos. Deus, o pastor trouxe várias coisas aqui, o corpo, né? Nós estamos aqui para multiplicar, servimos ao Senhor aqui com vocês, abençoamos a igreja, trouxemos aquilo que estava sempre no nosso coração, com maior carinho, amor, reverência, ousadia, coragem, tudo que você pode imaginar. O pastor já, né, tem um conhecimento nosso. Hoje eu até acho que eu melhorei um pouco, mas virava e mexia. Eu estava na sala do pastor. Vamos, pastor, vamos fazer isso, vamos pôr luz de LED aqui, sabe aquelas coisas malucas? A gente ria, o pastor. Vamos orar. Né, pastor? Mas é isso, gente. Foi bom, foi muito bom. Acho que crescemos aqui. Eu falei para o pastor, né? Crescemos na palavra, aprendemos a palavra, servimos ao Senhor e estamos agora indo para esse trabalho, né? Temos o trabalho, o amor de família. E eu falei para ele e falo para os irmãos aqui, né? Qualquer lugar que a gente estiver e aquilo que a gente for fazer e aonde você nos vê, é o corpo de Cristo, né? Você vai ver, eu falei para ele, né? Do Ministério ID está lá. Nós estamos lá, faz parte, né? Faz sentido isso, né? É uma plantação e agora estou tendo colheita em outros lugares, abençoando outras pessoas, mas que passaram aqui nesse altar aqui. Glória a Deus. Então, quero agradecer, viu, pastor, o senhor, a pastora Teca, a todos os irmãos aqui que estiveram conosco desde lá de trás, os novos, enfim, irmãos, Deus te abençoe. Deus prospere a sua vida, orem por nós, nos abençoe, que nós vamos orar daqui a pouco. E é isso. Vamos estar aqui, meu irmão. Você vai nos ver aqui na igreja, aí o pastor chama para pregar. Estou aqui, filho, é a vida. Né? Os irmãos que são os nossos amigos continuarão sendo, é a vida. Só que nós vamos estar fazendo outro trabalho, atingindo um outro povo. Né? A gente vê um outro povo. Nós não estamos indo hoje para igreja nenhuma, tá? Você está indo para igreja, não estamos para igreja nenhuma, vamos. Tal, agora dando esse passo para que Deus nos mostre o próximo passo, assim como o pastor trouxe a sua experiência nos modela, a sua experiência nos fortalece e a sua experiência nos faz acreditar sempre que pela fé Deus está nos levando para outros lugares, para abençoar outras pessoas no nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe, obrigado aí. Pai do Senhor para os irmãos, né? Eu queria contar uma experiência que eu tive, né? No primeiro culto que nós realizamos aqui em cima, antes de estar tudo terminado, estava ainda tudo no reboco, no tijolo mesmo. O pastor foi num culto de Natal, o pastor Flávio tinha trazido, aliás, o pastor Beto, né? Para quem lembra, ele é de Londrina. E ele estava aqui na igreja, estava aqui em Itajubá, tem família aqui, ele estava aqui na igreja e o pastor Flávio, ele nem sabia, né? Ele chegou no culto para cultuar Deus aqui com a gente, e o pastor passou a palavra para que ele, né, trouxesse a palavra naquela noite. E não, foi à noite. E aí nós estávamos aqui, depois ele ministrou. Eu vou falar a verdade para vocês, eu não lembro o que foi, nem o que foi a palavra. Eu lembro que depois ele, né, fez chamou à frente quem quisesse ter uma direção de Deus, né, algo de Deus para a sua vida. É isso que eu lembro do apelo. E nós vemos à frente várias pessoas e eu vim à frente também.
E aí o pastor falou da voz audível, eu não ouvi assim audível, eu não sei explicar naturalmente para os irmãos como que é, mas eu ouvi uma palavra assim, 5 anos. Vocês têm 5 anos. 5 anos para quê? E aquilo, mas foi tão forte que eu olhei assim para ver se alguém tinha feito. Eu não ouvi aqui. Eu falei, mas o que é isso? E fiquei com aquilo, comentei com o Edmar. Eu falei, bem, parece que a gente tem um tempo determinado aqui, né? E esse ano está completando esses 5 anos. Só que durante esse tempo, essa palavra ficou esquecida, né? Por um tempo. E aí teve um acampamento do ano retrasado, que eu com o Edmar, sempre nos acampamentos, mesmo quando a gente não estava à frente da liderança, nós sempre ou ministrava um dia, ou pregava, ou né, ajudava em alguma coisa. E teve um acampamento que estava o Herbert e o Edivaldo, que estavam na liderança, e nesse acampamento, especificamente, há 2 anos atrás, a gente não estava escalado para fazer nada, a gente foi para participar mesmo. E teve um dia que a pastora Adélia estava ministrando lá, e no final eu estava só ajudando mesmo, segurando as pessoas, orando, apoiando as pessoas. E a gente já estava com isso, né, no coração. E a gente falava, meu Deus, mas como assim, né? Em primeiro momento, como assim? Como? Não tem jeito, não tem outro lugar. É aqui, meu Deus, meu Deus. Mas algo queimando no nosso coração. E, assim, a gente tem até gravado, né? Depois, lá no final da oração, Deus usou a pastora Adélia para falar comigo. Eu estava atrás de uma irmãzinha que estava recebendo oração. Eu não fui para receber oração. Eu só estava apoiando. E aí ela falou, me chamou, falou que Deus né, tinha uma palavra para mim, então ela me chamou. E assim, resumindo, ela falou, ó, Deus tem algo no seu coração que ninguém sabe, né, que é muito particular, muito pessoal seus. E Deus manda dizer que Ele vai dar os próximos passos, Ele vai orientar. E para vocês se prepararem, porque vem muito trabalho pela frente. E que Ele vai dar a provisão para esse trabalho, porque é algo muito sério que Deus tem para fazer, algo muito grande, tal, tal. E ela repetiu isso algumas vezes e falou assim, no sentido de que ninguém sabe, né? Mas Deus sabe, Ele está confirmando isso no coração de vocês, dizendo que Ele vai sustentar, que Ele vai direcionar e que Ele vai dar direção e que vai ser muito claro, vai trazer essa paz, essa direção e vai ser muito claro. Enfim, né, quem estava no acampamento pode ser que lembre, né, não sei. Mas assim, gente, Deus tem a sua forma de trabalhar, né? Nós conversamos muito com o pastor. Não existe o melhor ou o pior. Por que vocês estão indo? Porque vocês não isso, não aquilo, não gostam disso. Não é isso. É simplesmente ouvindo, sabe, um chamado de Deus mesmo, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, amanhã, o que vocês vão fazer? Não sei, mas a igreja, né, não é o templo, a igreja somos nós. Então, nós vamos continuar na nossa casa para ouvir de Deus esse próximo passo que Ele disse que ia ser claro, né? Ele já deu até aqui, Ele vai continuar orientando. E isso que a gente também tem muito claro no nosso coração é corpo de Cristo, né? É corpo. Nós somos pastor, mas vai dividir, vai separar? Não, vai multiplicar, né? Vai multiplicar. Do mesmo jeito que quando a gente veio do pastor Marcelino para cá, nós multiplicamos. O povo que nós alcançamos aqui não ia ser alcançado lá, né? Da mesma forma que nós cremos e temos essa certeza, né, no nosso coração de que também existem pessoas para serem alcançadas e que, mas não vai ser alcançada porque a igreja não é boa. Não, é só porque é diferente. E Deus trabalha na sua multiforme sabedoria, né? Ele tem formas diferentes de trabalhar e graças a Deus por isso, porque daí Ele consegue atingir todo mundo, né? E é isso. É isso. Amém, glória a Deus. Então, vou chamar aqui os nossos pastores aí. Vocês não querem descer ali? Porque o pastor Toninho não pode. Aí ele vira a câmera ali. O Toninho está meio... Queria que os pastores aí, nossos pastores estivessem aqui junto, aqui chega mais aí, para poder orar por eles, abençoar eles também, a gente poder, né, desejar toda sorte de bênçãos para a vida deles.
Alguém de vocês quer começar a oração? Alguém dos nossos pastores aí, está no coração aí, quer fazer a oração? Alguém dos pastores nossos? Então estende as mãos para cá. Quer fazer? Quer orar? Quer orar? Estende as mãos, gente, para a gente orar. Igreja, vamos ficar em pé, todos os irmãos? Vamos ficar em pé para a gente orar, abençoar a vida deles em nome do Senhor. Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra. Ouvimos aqui também, Senhor, né, o pastor Edmar, a pastora Tatiane. Nós queremos abençoar a vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor pela vida deles. Por tudo, Senhor. Pela vida deles, por tudo, Senhor. Pela vida deles, Senhor, por tudo, Senhor. Pela vida deles, Senhor, por tudo, Senhor. Por tudo, Senhor. Por tudo, Senhor. E pedimos a bênção do Senhor sobre a vida desse casal, nesse novo ministério, Senhor. Nesse ministério que o Senhor tem para a vida deles. Conforme nós já oramos, que o Senhor os abençoe ricamente, poderosamente. Sejam guardados, protegidos, livres de todo mal. Que a obra do Senhor cresça, multiplique, que vidas sejam ganhas para o Teu reino. Dá muita graça e sabedoria, Senhor. Graça e sabedoria em tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que os terrenos pedregosos sejam aplainados, Senhor. Que os desertos sejam um manancial de águas, Senhor, para muitas vidas. Que muitas pessoas glorifiquem o nome do Senhor pela vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas rendam aos Teus pés, Senhor, pela vida deles, nesse novo ministério. Nós abençoamos, Senhor, com esta palavra de prosperidade, de bênção, de vitória, de saúde, de alegria, de multiplicação, de crescimento, de muitas almas no reino de Cristo, de fidelidade. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, por esse ministério, por essas vidas aqui, meu Pai. Oramos, Senhor, agradecemos ao Senhor pela vida deles, por tudo, Senhor. Que os Teus anjos permaneçam acampados, do Abner, da Letícia, do Lucas, dos filhos que vier ali da Pâmela, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Glória ao Teu nome. Os pastores iam chegar, colocar a mão aí, abraçar. Fica à vontade aí, fica à vontade. Nós oramos por eles, meu Pai. Bendito seja o Teu nome. Toda glória a Ti, toda glória a Ti, toda glória a Ti. Toda glória a Ti, toda glória a Ti. Toda a igreja repete comigo. Fala assim: Pastor Edmar, Pastora Tati, Odair, Lu, Pâmela, Robert, Deus vos abençoe. Muito, muito, muito. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor, Deus abençoe, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem vir preparando a ceia aqui já, enquanto eles estão se abraçando. Pode ficar sem pressa. Sem pressa aí, pode abraçar aí.
Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, Edmar. Tamo junto aí, viu? Amém. Estende as mãos para a gente abençoar os elementos da Santa Ceia. Vamos para a Santa Ceia. Pai, nós oramos pelos elementos da Santa Ceia. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, o pão que representa o corpo de Cristo e o cálice que representa o sangue de Jesus. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre o pão que representa o corpo e sobre o cálice que representa o sangue. Somos um só em Cristo Jesus. Em nome de Jesus pedimos a Tua bênção. Amém, glória a Deus. Pode servir. Maravilha, segura nas mãos. Vamos participar juntos, viu? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e dá a ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também traz vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá do céu irá cantar em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou,
água em vinho transformou, em faminto a Jesus vem cear. Em faminto a Jesus vem cear. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meus pecados. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, Ele está. E quando enfim, Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Toda honra e glória a ti, Senhor. Tu és santo e maravilhoso. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor perdoe a cada um de nós. Que o Senhor perdoe o corpo. Perdoa nós, Senhor, quando ferimos o corpo. Perdoa, Senhor, esta casa. Abençoa a tua igreja, o teu povo, Senhor. O Senhor já tem abençoado. Nós te louvamos por isso. Perdoa nossos pecados. Purifica nossos corações de toda imundícia, de toda sujeira, de todo pecado. Purifica, Senhor. Possamos estar uns com os outros, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, intercedendo uns pelos outros, abençoando uns aos outros, em nome de Jesus. Pois nós vamos comer e beber, Senhor, tendo discernimento do corpo de Cristo. Ajuda, Espírito Santo, ajuda nós. Perdoa nós e ajuda. Comamos e bebamos em nome de Jesus. Quando Jesus estendeu a mão para nós, éramos pobres pecadores, agora somos seus filhos. E
Estamos aqui para adorar e bendizer o nome dEle, porque Ele estendeu a mão para nós. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Declare. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Declare: eu era pobre. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Uma ótima tarde para a igreja, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma semana abençoada, de vitória, um mês lindo, um ano glorioso, que possamos honrar o Senhor, temer e tremer diante da palavra, honrar, aleluia, abençoa, Senhor, o teu povo, possamos voltar para os nossos lares